Dando sequência no grande expediente, em permuta com a deputada Thelma de Souza. Deputado Carlos Neri, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, meu caro deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, o governador Geraldo Alckmin editou o decreto número 59.327, de 28 de junho de 2013, que é um decreto muito importante que dispõe sobre medidas de redução de despesas de custeio e de reorganização da administração direta e indireta no Estado de São Paulo. Em função disso, eu apresentei um requerimento à Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, sugerindo que nós realizemos na Assembleia Legislativa uma audiência pública para discutir o porquê deste decreto e as consequências que ele trará, na medida em que algumas medidas são de competência do Poder Executivo e outras vão exigir uma manifestação do Poder Legislativo. Quero aqui comunicar com alegria que 10 dos 13 membros da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais aprovaram, por unanimidade, o requerimento feito por este deputado, de tal sorte que realizaremos, no dia 10 de outubro, às 9 horas da manhã, no auditório Franco Montoro, esta audiência pública para discutir o decreto 59.327 deste ano. Para a realização da audiência pública, eu propus que sejam convidados o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, também a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e o secretário da Casa Civil, além dos responsáveis pela Fundação Prefeito Faria Lima, Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, que é o CEPAM, e também da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, que é o SEAD, ambos vinculados à Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, e a Fundação de Desenvolvimento Administrativo, que é a Fundap. Quero aqui lembrar que o decreto citado, ele não apenas propõe a fusão desses 3 organismos, que são a CEPAM, Fundap e SEAD, mas também propõe o encerramento das atividades da Companhia Paulista de Eventos e Turismos e também a SUTACO, que é a Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades. Claro é que, se o governador Geraldo Alckmin propõe a fusão de 3 órgãos, da magnitude destes pelo trabalho que desenvolvem e o respeito que têm, é impraticável que isso se faça sem a extinção de pelo menos uma ou 2 destas fundações, com todas as consequências que isso trará para a organização do trabalho, os convênios já firmados com várias secretarias, órgãos, bem como com outros estados e a própria União. E os trabalhadores estão muito preocupados, os técnicos que atuam nessas instituições, fundações, e o conjunto dos trabalhadores está preocupado com as consequências que trará esse decreto para a sua condição de exercício profissional. Nós tivemos hoje, durante a realização da reunião da Comissão de Assuntos Metropolitano, uma participação bastante significativa de trabalhadores e técnicos que atuam nesses 3 organismos. E, por esta razão, eu procurei chamar a atenção, no ofício que fiz, para a necessidade de nós abrirmos um diálogo com o Poder Executivo, com grande participação do Poder Legislativo,
tendo em vista o trabalho desenvolvido por esses órgãos. E quero aqui fazer a leitura de uma carta que recebi da Associação dos Funcionários da Fundap, vazada nos seguintes termos: senhor deputado, a Associação dos Funcionários da Fundap solicita seu empenho para aprovação do pedido de audiência pública apresentado pelo deputado Carlos Neder em ofício CN 029 de 2013 e recebido por essa Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais em 12 de agosto de 2013, a ser votado na reunião da comissão do dia 27/8, como de fato foi. E aqui eu quero mencionar que votaram favoravelmente à realização desta audiência o presidente da comissão, que é o deputado Roberto Moraes, o vice-presidente da comissão, deputado Hamilton Pereira, bem como os deputados Celino Cardoso, João Caramês, Ana Perugini, Isaac Reis, Beto Trícoli, Jorge Rato e Alexandre da Farmácia, além deste deputado que é proponente do requerimento de realização da audiência. Continua o texto aqui da Associação dos Funcionários. A audiência pública visa a aprofundar as discussões sobre a edição do Decreto 59.327, de junho de 2013, que dispõe sobre medidas de redução de despesas de custeio e de reorganização no âmbito da administração direta e indireta pelo Governo do Estado de São Paulo. No seu artigo 4º, o decreto dispõe que o Comitê de Qualidade da Gestão Pública determinará providências para operacionalizar medidas como a fusão das entidades CEPAM, SEAD e Fundap e o encerramento das atividades da CEPETUR e SUTACO e da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Consideramos que tais medidas devem ser amplamente discutidas pelos atores que compõem as instituições envolvidas nas mudanças, ou seja, trabalhadores que atuam nos órgãos, assim como dirigentes e titulares das pastas às quais essas fundações estão vinculadas. Nesse sentido, portanto, manifestamos aqui nosso integral apoio à requisição de uma audiência pública nesta Casa Legislativa, feita pelo deputado Carlos Neder. Na oportunidade, reiteramos nosso pedido de especial atenção de Vossas Excelências. Esse ofício foi dirigido a todos os membros da comissão para os desdobramentos que tais medidas podem provocar no funcionamento e sobrevivência dessas fundações, na situação dos seus trabalhadores e na defesa da excelência do serviço público. E também recebemos, nós, os membros da comissão, outros documentos trazidos pelos trabalhadores que atuam nessas fundações e órgãos. E eu gostaria aqui de fazer referência a dois desses documentos. Uma carta aberta em defesa das fundações CEPAM, Fundap e SEAD, que é assinada pela Associação dos Funcionários da Fundap, pela Associação dos Funcionários da Fundação Prefeito Faria Lima e Assembleia de Funcionários do SEAD. E, ao lado disso, um outro documento muito importante, documento esse que é assinado por Maria Alice Ferreira Moura, diretora-presidente da Associação dos Funcionários da Fundap. Documentos que ajudam a esclarecer as preocupações desses trabalhadores, que trabalho vem sendo desenvolvido pelas fundações e órgãos mencionados e os riscos envolvidos nesse decreto, pela magnitude das mudanças que pretende fazer, sem que tenha havido uma discussão com o corpo dirigente desses órgãos, bem como com os trabalhadores envolvidos e até mesmo as diversas secretarias que se beneficiam desse trabalho. Quero citar aqui, por exemplo, um trabalho desenvolvido pela Fundap, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, que é o Programa de Aprimoramento Profissional, mais conhecido como PAP. Esta alteração que se propõe na Fundap trará consequências
no contrato firmado com a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do qual nós temos o ingresso de 1.000 profissionais de nível superior, recém-formados, que fazem uma pós-graduação sensu lato através desse programa de aprimoramento, mediante convênio entre a Fundap e a Secretaria de Estado da Saúde. Senhor presidente, eu solicito que esses dois documentos, a Carta Aberta em Defesa das Fundações CEPAM, Fundap e SEAD, bem como o documento firmado pela diretora-presidente da Associação dos Funcionários da Fundap, sejam esses dois documentos anexados como parte integrante deste pronunciamento e que cópia deste pronunciamento seja encaminhado ao líder de governo nesta casa, bem como ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, de tal sorte que tenhamos garantido a participação dos nossos convidados, secretários aqui nominados, porque de nada adianta nós fazermos uma audiência pública mediante convite para um tema de tal importância se não tivermos a participação correspondente dos representantes do Poder Executivo. Muito obrigado.